Olá, saudações, meus irmãos, minhas irmãs de caminhada. Já de cara, eu quero desejar a cada um de vocês uma jornada formidabilíssima, uma vida com um norte cada vez mais maravilhoso, né, com a direção e um sentido cada vez melhor. Eu me chamo Sérgio, estou aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas atividades. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Luz, Lei Divina Ser Luz e ao nosso programa do ciclo Savoir-Faire. Lembrando que os nossos vídeos foram renumerados para facilitar o acompanhamento de cada um de vocês. Então nós pegamos os vídeos principais, os vídeos das explicações e também dos ensinamentos, né, da preparação das ativações, bem como os vídeos das ativações, nós colocamos tudo num grupo só dentro desse ciclo Savoir-Faire, o saber fazer. Então nós criamos uma playlist, colocamos tudo lá e agora os vídeos estão na sequência. Obviamente, a numeração sequencial vai estar nos títulos dos vídeos, mas é bom que os irmãos e as irmãs sempre deem uma olhadinha na descrição, como já é de praxe no nosso ciclo, que assim a gente vai dando alguma instrução ou orientação que porventura se coloque como necessária e importante dentro de cada vídeo do programa. Por favor, não se esqueçam, se estiverem gostando, dê o joinha. Mais importante ainda é se inscreverem no nosso canal, assistir os vídeos direitinho, na sua integralidade, entrar dentro desse ciclo, isso realmente para quem está fazendo o programa do ciclo Savoir-Faire. Nós sabemos que tem pessoas que apenas vão querer ter contato com esses conhecimentos ou com algumas questões que nós estamos trazendo, algumas reflexões e não querem fazer o programa direitinho, não querem seguir o ciclo, tudo bem. Mas tem aqueles que querem fazer o ciclo direitinho exatamente para poder alcançar o melhor do que esse programa que foi trazido, né, como um grande instrumento aí, intuído, né, por uma grande hierarquia de luz da árvore cabalística, né, da árvore da vida cabalística, toda essa egrégora mística, possa então auxiliar cada um que realmente comece a fazer o ciclo desde o início, acompanhando, colocando energia de qualidade, como a gente vem conversando, fazendo a sua parte dentro do que te cumpre, né, dentro do seu dever. Então, eu quero ajuda, eu quero amparo da espiritualidade superior, enfim, do universo, da vida. Então eu preciso também fazer por mim minimamente, de forma organizada, direitinho o ciclo, para poder a gente sorver ou receber também da melhor forma possível que o universo tem para nos ofertar. Mas enfim, inscrevam-se, dê o joinha, compartilhe. Se alguém vier à sua mente, isso não deixa de ser a própria vida, né, te indicando, conversando contigo, para a gente criar essa sinergia, né, essa corrente de boas energias, de forma que cada um encontre o norte da sua vida, consiga se autorrealizar e assim a gente, dentro desse plano de evolução, a gente consiga também sorver com muita alegria, com muito regozijo, com muito júbilo, o que aqui nós viemos experienciar. A gente se encontra hoje num momento mundial onde as pessoas têm muita dúvida, e às vezes um conhecimento, às vezes um vídeo, às vezes o próprio processo de ativação que traz muita, dentro da meditação da árvore da vida cabalística, né, e de todo o amparo dessa egrégora mística da árvore da vida, nós podemos sim fazer essa corrente e nos autoajudarmos também nesse processo de encontrarmos o norte da nossa direção, e assim cada um de nós vai bem melhor, e cada um de nós indo melhor, com certeza o mundo vai melhor por consequência natural. O meu desejo de verdade é que cada um de vocês possam já começar a falar um pouquinho da própria vida de vocês, do próprio sentido da vida de vocês, de como vocês se reencontraram em todo esse processo dentro das suas próprias experiências. As pessoas que estão ao lado, né? Antes perguntávamos, né? O que será que a minha alma veio fazer aqui? E aí a gente já começa a ter um pouco mais ideia, e aí vem o entusiasmo e a gente já começa a ajudar as pessoas ao nosso redor, ou seja, dar um pouquinho de norte dentro dos vídeos, dos ensinamentos que a gente vem recebendo, dentro dos conhecimentos. Essa também é uma prática, isso é um exercício de imersão dentro do próprio sentido de buscarmos o nosso norte, a nossa direção. Então, falar com o outro, compartilhar os nossos conhecimentos, mesmo que ainda sejam incipientes, um pouquinho do que a gente está recebendo, isso já é uma forma da gente criar sinergia, e a gente começa a fazer um movimento dentro desse programa do ciclo Savoir-Faire, compartilhando o que a gente já está conseguindo compreender. E assim o nosso entusiasmo tem um poder muito grande também de tocar o entusiasmo no outro, que é o Deus no outro, né? Entusiasmo, já falei uma vez, significa o Deus em mim, ou seja, o Deus em ti.
agindo, movimentando, te trazendo força de viver, vontade de viver, te trazendo direcionamento. E sentir esse entusiasmo, ver que há uma possibilidade, que existe uma luz no fim do túnel, que existem instrumentos que podem ser utilizados, técnicas que precisam ser utilizadas, e alguns ensinamentos também que trazem muita clareza, muito discernimento. Isso é muito interessante. Então vamos compartilhar, vamos fazer essa corrente, vamos levar para frente essa energia para que o mundo melhore por consequência da melhoria de cada um de nós em nossas vidas, em nossas experiências. Nós já falamos que no universo existe uma harmonia que ela é natural, e é uma harmonia que está dentro dos princípios, né, das tônicas da prosperidade, da abundância, de tudo que é bom, do bem, belo e justo. O que nós fazemos? Nós atrapalhamos essa harmonia, nós tiramos esse equilíbrio com a nossa força mental erroneamente aplicada, com más decisões, às vezes por falta de conhecimento, por falta de entendimento das próprias leis que regem o nosso universo. Então nós falamos muito dessa naturalidade que é essa harmonia, essa perfeição. O plano da criação, ele é perfeito. E o que nós temos que começar a fazer? Em primeiro nível, parar de atrapalhar essa harmonia. Então, do mesmo jeito que tudo tem uma harmonia, e nós falamos que o ciclo Savoir-Faire, ele nasce dentro de um propósito, né, muito intuído para a gente, mas muito bem planejado, por uma hierarquia espiritual superior. Então nós precisamos também compreender que existe uma harmonia entre os vídeos, esse sentido, essa sequência. Então a quantidade de ativações, as respirações em 4 tempos, né, em 4 ciclos de 4 tempos, tudo que é passado e é pedido para cada um de vocês, isso para quem está seguindo o ciclo direitinho, que é para conseguir aquele bem maior, né, o melhor bem possível dentro do programa. Então tem que ser seguido os intervalos, que é pedido de uma ativação para outra, ou não ser maior do que 7 dias, ou uma noite de sono entre uma ativação e outra. Tudo isso é importante, é imprescindível para que novamente nós não atrapalhemos a harmonia que também foi colocada no planejamento de cada vídeo, de cada ativação, de cada ensinamento que é trazido. Então vamos parar de atrapalhar a harmonia das coisas, se a gente realmente quer conseguir alcançar e sorver o melhor que elas têm a nos oferecer. Então, dentro desse princípio, a gente precisa refletir sempre e fazer da melhor forma possível para que possamos receber também o melhor. Nós já falamos bastante, né, dessa relação desejo-vontade e o ciclo, esse ciclo virtuoso do saber fazer aplicado com vontade, ele se trata de um transcurso. Não apenas no sentido desse ciclo, novo ciclo planetário que nós estamos começando a adentrar, né, saindo de uma era de sombras, de ilusões, de dor e sofrimento, para uma era de mais amor, mais compreensão, mais luz, mais verdade. Mas enfim, esse ciclo virtuoso do saber fazer aplicado com a vontade, ele também tem um aspecto de uma tônica interior de nós, para que nós saiamos também daquele sentido de uma vida sem sentido, de viver a vida por viver, de viver de qualquer jeito, de fazer qualquer coisa que me aparece sem estar me realizando, e a gente realmente buscar uma vida com sentido. Então esse ciclo Savoir-Faire, que é saber fazer, aplicado com a vontade, e agora nós já entendemos bastante a importância da vontade, ele também se mostra para nós em nível do microcosmo da nossa individualidade como esse transcurso interior de sairmos de uma vida sem sentido, sem direção, do viver por viver, pelo viver, e passarmos a um novo ciclo mais virtuoso, onde a gente vive com consciência, de forma virtuosa, obviamente sorvendo e dando o melhor significado possível para as nossas experiências, e assim tomando consciência e evoluindo por consequência, né? Então, o importante é que a gente compreenda que o ciclo Savoir-Faire, saber fazer, ele traz também esse transcurso interior da vida sem sentido, ou então da vida sem consciência, de viver por viver, para uma vida com sentido, com uma direção, sabendo o que eu estou fazendo, sabendo o que eu quero, e eu me autorrealizando, que é o mais importante. Isso gera felicidade, gera bem-estar e gera prosperidade e abundância nas coisas boas que nós merecemos receber. Todos nós sabemos que o universo ele cuida no nosso dia a dia de nos dar algumas possibilidades, algumas oportunidades, mas cabe que façamos a nossa parte. Até me lembro daquela parábola dos talentos, né, onde nós recebemos algumas sementes e precisamos fazer essas sementes florescerem, precisamos plantar.
cuidar de um terreno, plantar essas sementes e produzirmos o que queremos na nossa vida, os frutos que nós queremos sorver ou deliciar. Isso é uma máxima, é uma verdade. E isso a gente vai fazendo com a nossa vontade, colocando energia, cuidando, porque tudo que a gente cuida naturalmente cresce. E tudo que a gente descuida naturalmente morre e perece. Então, dentro desse princípio, precisamos cuidar. Começar a olhar um pouquinho mais para essas oportunidades, essas possibilidades e cuidar delas com um pouco mais de carinho. E por que nós precisamos fazer de uma forma, como a gente sempre tem falado, com energia de qualidade, com o mínimo de energia de qualidade e depois ir aumentando, obviamente, a qualidade e a quantidade dessa boa energia no que a gente faz, ou seja, o nosso nível de cuidar, ele tem que evolucionar, ou seja, ele tem que aumentar o que nós estamos fazendo, pelo simples fato de que fazer mal feito, fazer de qualquer jeito, colocar qualquer energia, cria uma cadeia quebrada. E essa cadeia quebrada na nossa vida, ela é imprevisível e quase permanente, gerando problemas e mais problemas nas nossas vidas. Então, se eu coloco uma energia que é truncada, desarmonizada, desequilibrada, eu não posso querer que o efeito, ou seja, se a causa ela não é boa, eu não posso querer que o efeito seja bom. A partir do momento que a energia que sai de mim, ela tem uma péssima qualidade, uma qualidade ruim, uma qualidade de negligência, de descompromisso comigo mesmo, de descompromisso com o outro, de desrespeito ao próprio universo, ao meio ambiente, essa energia que vai voltar, ela volta duplicada dentro dessa mesma tônica de frequência vibratória, como a gente sempre vem falando. Então, eu tenho que parar de atrapalhar essa harmonia perfeita. Eu tenho que parar de criar essas cadeias quebradas de problemas, de ciclos viciosos na minha vida, para que as coisas possam florescer. Então, tudo que a gente cuida cresce, como todos nós sabemos. E todos nós, sem exceção, nascemos com um propósito maior e é benéfico, é salutar, é de felicidade. Essa é a verdade desse novo ciclo. Longe daquela ideia que nascemos para pagar karmas, para queimar karma o tempo inteiro, não. A hora é outra, a hora agora é de consciência, é de compreender o amor e viver dentro dessa lei de amor. E dentro desse propósito maior da sua vida, meu irmão, minha irmã, mesmo que ainda você não tenha encontrado, ainda não tenha se realizado, eu queria chamar a atenção de uma coisa muito importante. Cuidado para não querer fazer tudo de uma vez ou resolver tudo de uma vez. Cuidado também para não buscar vários remédios, vários caminhos, várias técnicas ao mesmo tempo. É preciso cautela. Então a ansiedade, esse nosso ego inferior, ele faz com que nós busquemos várias saídas ao mesmo tempo, vários instrumentos, várias técnicas, muita coisa, ou seja, muito de tudo, exatamente para nos ocupar. Isso é uma fuga, isso não é um processo de cura, isso não é um processo de ordenamento, de organização e de harmonização. Pessoas que ficam pulando demais galho e galho, seja profissionalmente, seja em relacionamentos, seja na religião, na espiritualidade, no que quer que seja, são pessoas que estão muito confusas e que ficam cada vez mais confusas. Exatamente, não estão usando a sua parte mais humana, mais lógica e mais inteligente de agir. Isso, todos nós fizemos isso em algum momento e podemos até repetir, mas temos que tomar consciência de que isso nos prejudica, isso nos tira do nosso próprio caminho, essa questão de ficar pulando de galho em galho. Por quê? Porque uma pergunta que eu faço para vocês, quando vocês querem, fazendo a comparação aqui com o mar, quando vocês querem enxergar e apreciar, contemplar toda a beleza do mar, vocês tem que ficar na superfície ou tem que dar alguns mergulhos lá no fundo do mar? Onde está toda a beleza da vida marítima? E o que é melhor? Quanto mais tempo você consegue ficar lá no fundo do mar, contemplando toda aquela beleza, estudando toda aquela realidade, toda aquela vida imensa que existe lá embaixo do mar, ou quando você fica só na superficialidade ali, boiando literalmente. Então é importante, seja no relacionamento, seja numa religião, seja numa profissão, seja num estudo, no que quer que façamos, seja numa técnica desse como o ciclo Saguafé, nós precisamos mergulhar, nós precisamos fazer essa imersão por mais tempo, o máximo de tempo possível, para que nós possamos nos beneficiar de tudo
o que essa profissão, esse relacionamento, essa técnica pode nos oferecer. Então, cuidado para não querer fazer tudo de uma vez. Do mesmo jeito que quando o nosso corpo adoece, se desarmoniza, a gente não sai tomando todos os remédios, muito pelo contrário, isso vai me trazer mais problemas do que me ajudar a me autocurar. Então, do mesmo jeito que nós não fazemos assim, eu peço para os irmãos que tenham muito esse cuidado. Existem muitas técnicas. O ciclo Savoir-Faire é uma dentre várias outras belíssimas técnicas, né, para encontrarmos o nosso, para entrarmos em reconexão com o nosso eu divino, conosco mesmo, com nossa alma, nossa consciência. Mas escolha uma e faça uma imersão profunda para absorver o máximo dela. Nada te impede que depois de acabar uma técnica ou uma profissão ou um relacionamento, muito, muito importante a gente falar no relacionamento, né? Então, quando a gente aprofundar nesse relacionamento e ver que realmente nós já chegamos no clímax, ou seja, aconteceu tudo que poderia acontecer, aí sim, não quero mais, vou seguir para uma outra direção. Ou então, é isso que eu quero e vou continuar imergindo, mergulhando e sorvendo, porque ainda tenho muita coisa para me beneficiar dentro disso. E eu repito novamente, seja uma profissão, seja um relacionamento, seja uma técnica de aprimoramento, seja um conhecimento, né, uma área de conhecimento, de um saber, seja do plano material, seja do plano espiritual, não importa. Temos que ter cuidado. Do mesmo jeito que não tomamos vários remédios ao mesmo tempo, todos os remédios que nos aparecem quando nós queremos curar de uma doença, nós não podemos fazer isso com a nossa vida, não podemos fazer isso com a nossa alma, não podemos fazer isso com a realização da nossa consciência. Eu falei para vocês nos nossos primeiros vídeos que o ciclo Savoir-Faire, ele não se trata de uma mágica. De fato, não é. Mas eu garanto para vocês que a grande mágica, ela acontece depois. Essa grande mágica da vida, de viver, de bem experienciar, de auto se realizar, ela acontece depois, quando nós já estamos nessa direção do nosso norte, mesmo que incipientemente, mesmo que no início dessa caminhada em direção ao norte, em direção à autorrealização ou à realização do que nós viemos fazer, aquela pegada que nós viemos deixar no mundo, ou o verbo que nós viemos proferir no mundo, ou seja, o que viemos oferecer ao mundo e também receber, como a gente sempre lembra. É ou não é, de certa forma, mágico, quando tudo na sua vida começa a fluir com naturalidade? Quando as coisas começam a vir até você de forma muito natural e, claro, você precisa desenvolver cada experiência, tomar consciência de cada atitude, de cada ato, de cada experiência que você está passando. Mas é ou não é mágico quando essas coisas começam a fluir na sua vida com certa sincronicidade, então as coisas chegam na hora certa, as coisas saem na hora certa, você começa a receber bem o que chega, o novo, também deixa o velho seguir o seu transcurso, o seu curso, e você vai seguindo a sua caminhada de forma muito natural. Tudo isso é muito mágico. É ou não é mágico quando a gente começa também a compreender um pouquinho mais das leis, como as coisas acontecem, a lei de causa e efeito, do que eu planto, da minha colheita obrigatória? É muito mágico quando a gente começa a compreender tudo isso. É também muito mágico quando a gente começa a compreender o papel que as nossas virtudes desempenham na nossa vida, na nossa realização, na nossa autorrealização. É extremamente esplendoroso quando a gente compreende também a melhor forma de utilizar as nossas virtudes, quando a gente entende que também podemos sentir raiva, solidão, frustração, que isso faz parte, mas isso não me prende, isso não me define, isso não define as minhas experiências nem o meu nível de autorrealização. Quando eu compreendo que tudo isso são simplesmente ferramentas da minha própria alma, da minha própria mente, para que eu tenha discernimento, para que gere evolução, para que eu compreenda o que está acontecendo dentro de mim por meio do meu redor. Então é muito mágico quando tudo isso acontece. As virtudes, elas são muito importantes na nossa vida. E elas geram esses ciclos virtuosos, né? Em detrimento daqueles ciclos viciosos das desvirtudes. Ou seja, quando fazemos as coisas utilizando, por assim dizer, a nossa ignorância ou as nossas sombras, né? Colocando uma má energia, uma má intenção, sendo desonesto, não sendo responsável nem comigo, nem com o outro, nem com o mundo, não me importando com o outro. Então tudo isso gera as tais cadeias quebradas que nós já falamos.
e as nossas virtudes é como aquele cinto de utilidades do desenho do Batman, só que interiormente, ou seja, ninguém pode nos tirar esse cinto de utilidades interior que nós temos, por assim dizer, fazendo uma comparação bem simplista, né? A grande questão é que quando nós aprendemos a utilizar essas virtudes, as nossas forças, colocá-las no momento devido, de forma correta, isso vai gerando todo um sentido na nossa vida de experienciar, de sorver, não simplesmente de querer chegar em algum lugar, mas cada dia ele passa a ser vivido dentro de uma autorrealização muito plena, muito profunda, dentro dessa completude que todos nós queremos sentir. E a gente chega até a se assustar com tamanha fluidez, as coisas começam a vir até a nós, as coisas começam a fluir em nossa direção. Então as portas se abrem, várias portas se abrem, qualquer porta que nós adentremos, a coisa flui bem, porque nós estamos dentro de um fluxo dessa perfeição, dessa fluidez, sem atrapalhar, entendendo o que está acontecendo, recebendo muito bem o que chega e deixando ir, como nós já falamos, estamos repetindo porque é importante enfatizar. Também chegamos a nos assustar de uma forma positiva com a sincronicidade. Começamos a compreender, as coisas vêm até a gente no momento perfeito, e não dentro daquele sentido materialista que a gente fala, esse dinheiro chegou na hora certa. O dinheiro sempre chega na hora certa, é sempre bom quando o dinheiro vem na nossa direção, quando nós temos dinheiro, temos uma vida confortável, quando o dinheiro não nos tem, quando nós não dependemos do dinheiro para ser feliz, mas nosso estado de felicidade interior atrai, né, condições favoráveis, financeiras, econômicas, profissionais, relacionamentos. Isso é sincronicidade, e a mágica da vida está nisso, quando as coisas começam a fluir. E obviamente elas oscilam, obviamente algumas coisas se colocam, porque há alguma coisa para ser significada, alguma experiência para ser aprimorada dentro do nosso ser, e dentro desse sentido do norte, que é sempre de nos desenvolver, fazer coisas novas que nós ainda não fizemos, ou aprender coisas novas que nós ainda não aprendemos. Mas a fluidez, ela é a grande tônica, ela é o que define a nossa vida, ela é o que define o nosso viver, e não as pequenas coisas que se apresentam hora ou outra, e que para aqueles que estão dentro dessa tônica de autorrealização, fazem disso uma grande possibilidade de vitória, de crescimento, até porque nós ainda precisamos, né? Seria muito monótono tudo fluir perfeitamente. É por isso que a gente vê também muitas pessoas de muitas condições, e nesse ponto eu trago essa questão financeira, porque parece que é o que o mundo, parece que a grande e única coisa que todo mundo quer é dinheiro. Então, todo mundo focado muito nessa questão material do dinheiro, né, das finanças. No YouTube mesmo nós podemos ver, de um vídeo que você está assistindo, de cada 10 comerciais que tem, falando de como ficar rico do dia para a noite. Nós sabemos que isso é impossível, isso não existe. Nada sem trabalho, nada sem o devido cuidado, nada sem o exercício cresce, não tem como. Então são ilusões que a gente vai criando para a gente mesmo, dentro dessa fuga incessante que o nosso ego inferior precisa, para nós sentirmos que nós estamos fazendo alguma coisa por nós mesmos, mas no fundo não estamos, porque não tem uma raiz, ou seja, não está sendo construído dentro de uma base sólida, e isso precisa. Mas enfim, essa mágica ela acontece com o tempo, mas ela é perceptível, e é sim uma grande mágica da vida quando essas coisas fluem, quando as coisas vão começando de forma concreta, de forma sólida, a se materializar na nossa vida, com raízes cada vez mais profundas, e nós continuando cuidando, e essa árvore continua crescendo e dando esses bons frutos que todos nós queremos. Então vamos lá, no vídeo anterior eu falei com vocês um pouquinho a respeito da quinta chave, dessa nossa reconexão com o Reset, a compaixão, que tem tudo a ver com altruísmo, com olhar o outro, né, como uma terra santa, a alma do outro, o coração do outro, né, como essa terra santa, onde a gente tem que pisar com muito cuidado, onde a gente tem que pedir licença para poder adentrar, e sempre com muito amor, com muito respeito e com muito cuidado. E eu falei que às vezes às vezes nós já estamos sendo altruístas, já estamos desenvolvendo atividades e exercícios de estar auxiliando o outro ou o mundo, e eu queria fazer uma pincelada com relação a isso.
Eu falei da qualidade, que às vezes a qualidade não é a melhor que nós temos para oferecer e o universo vai nos lembrar, ou seja, você pode oferecer mais, você pode dar uma qualidade melhor, então dê o seu melhor para que você receba o melhor também do universo, porque senão você vai continuar recebendo mais ou menos do universo também. É sintonia, é a lei da sintonia, a lei da sintonia, da afinidade. Mas tem um outro ponto que eu gostaria de lembrá-los. O altruísmo, esse cuidar do outro. O que é o outro? Eu queria aprofundar um pouquinho mais o sentido do outro. O outro é tudo o que está fora de mim, tudo que não diz respeito a mim. Então, o meio ambiente pode ser tratado como outro dentro dessa questão, porque tudo dentro do princípio de que nada existe para si, nem só por si mesmo, então nós podemos cuidar. Às vezes nós não temos e nem viemos nesta vida desenvolver essas relações de altruísmo, ou seja, de nos doar só para a humanidade. Sempre existe a tônica da humanidade, nós precisamos sim fazermos, mas vocês compreendem que cuidar do meio ambiente, cuidar dos animais, esse tipo de cuidado que nós temos não deixa de ser cuidar do outro para que tenha um mundo melhor para as novas gerações, para nós que estamos vivendo aqui agora. Então, o cuidar. Então, eu só queria ampliar esse olhar, esse panorama dessa quinta chave de Hesed, que às vezes a forma de nos reconectarmos conosco mesmos é nos reconectando ao outro. Esse outro pode ser o meio ambiente, esse outro podem ser os animais, enfim, algo que nos dê prazer, que a gente também consiga se autorrealizar. Por isso essa diversidade, essa multiplicidade de meios, de caminhos, de formas, de modos, de maneiras de nos autorrealizarmos. E ainda há quem diga que eu não sei o que fazer, não tem nada para eu fazer. O que precisa realmente é a gente começar, e a gente arriscar, e a gente começar, ou seja, para eu saber se aquele gosto me apraz, eu preciso saborear um pouco. E é obviamente dentro daquele mergulho, dentro do que você escolher, mergulhar o máximo possível, porque é preciso. A nossa alma, ela precisa desses mergulhos, dessas imersões, dessas contemplações mais profundas dentro de tudo que nós fazemos. Do mesmo jeito que os desejos são muito fugazes e são insatisfacientes, e ninguém consegue viver uma vida de desejo, como já repetindo também várias vezes, a alma também não consegue ficar pulando de galho em galho, sem sorver nada, sem profundidade aquilo, e se sentir realizada, porque ali ela não tem tempo de se autorrealizar. E como nós falamos, o tempo também é uma dádiva. Mas enfim, podemos cuidar das nascentes, podemos fazer parte de uma instituição, podemos olhar para um vizinho que está precisando de uma ajuda, de um auxílio, às vezes um casal de idosos que mora na nossa rua, no nosso prédio. Tem muitas formas de ajudar. Podemos ajudar diretamente estando presente, podemos ajudar de outras formas indiretamente, mas enfim, o que não faltam são meios de nós fazermos essa reconexão com o Hesed. E obviamente, como a gente sempre fala, as coisas vão se abrindo, as portas vão se escancarando, tudo começa a fazer cada vez mais sentido, a gente enxerga com mais clareza e assim a gente vai escolhendo cada vez dentre mais possibilidades e com mais certeza dentro do que a gente quer para nos autorrealizar. Isso é muito importante a gente compreender. Então, dentro da quinta chave de reconexão com o outro, com o mundo, com o altruísmo, com essa compaixão, é importante que a gente saiba que os modos, as maneiras são diversos, são infinitos. Basta a gente olhar para tudo que existe que não diz respeito a mim. E então eu vou cuidar disso, vou colocar energia disso para que isso cresça e por consequência natural também eu faço essa minha reconexão comigo mesmo, com a minha própria alma e assim tudo vai cada vez melhor. Não podemos ignorar também que quando nós cuidamos do outro, quando nós cuidamos do mundo, o mundo também cuida da gente. Dentro daquela troca, que também é uma máxima dentro das leis. Então, eu cuido do outro, eu cuido de alguém que não seja eu cuido das coisas do mundo, eu cuido das coisas do universo e eu também sou cuidado. Isso dentro da troca. E por outro lado, a gente não pode também ignorar o outro lado da moeda, o lado que não é tão bom, o lado ruim, que é o descuido, o descuidar. E aí eu me lembro também, aqui, aquela questão de pessoas que... A gente falou muito dos prazeres, dos desejos, da nossa necessidade de satisfação dos desejos, de que isso tudo é muito lícito, é muito legítimo quando esses desejos não nos dominam.
quando nós temos o autodomínio e nós satisfazemos para dar uma pitada de gosto, de sabor, de picância, de colorido, de perfume para a vida. Porém, entretanto, todavia, existem aquelas pessoas que desenvolvem vícios e prazeres mórbidos. Então, eu me refiro assim às pessoas que têm um prazer pela reclamação, prazer por fazer fofoca, por gerar intrigas e conflitos. Tem ou não tem gente que é assim? Tem gente que é assim. Gente que desenvolve um prazer por se maldizer, por maldizer o mundo, por maldizer o outro. Gente que desenvolve prazer por sofrimento. Então a gente se pergunta a que nível nós chegamos de degradação para uma pessoa ter prazer disso. Tem pessoas também que se acostumam no seu dia a dia a uma vida muito difícil, de muita dor e muito sofrimento, que quando a vida começa a melhorar, é como se a vida dessas pessoas perdesse um pouco sentido. Dentro daquele contexto também que eu falei no vídeo anterior, de medo de ser feliz. Então a pessoa tem tanto medo de ser feliz, né? Tem tanto medo de ser feliz que ela prefere ficar infeliz. Então, assim, eu prefiro ser feliz a vida inteira do que ser feliz um pouco e perder o meu objeto de felicidade. Mas tem alguma lógica isso para vocês? Não tem. E outra coisa, quando eu coloco a minha felicidade nas coisas, eu vou perder as coisas e eu vou me tornar infeliz. Agora, quando a minha felicidade é um estado de viver, de experienciar, de dar significado aos ciclos da minha vida, da nossa vida, do que me acontece, então essa felicidade vai ser a minha tônica. E as coisas, elas vão mudar, transitórias como elas são. Mas é muito interessante a gente avaliar essa questão de que tem pessoas que tomam gosto, né? Elas tomam gosto pela dor e sofrimento, e quando a vida começa a melhorar, elas entram meio que num desespero, começam a procurar problemas, inclusive problema na vida dos outros, para elas poderem resolver. Então isso também não deixa de ser um vício, isso não deixa de ser um desejo mórbido. E esse é pior ainda, porque se nós não nascemos para uma vida de satisfação meramente, né, de satisfação de desejo, muito menos desses desejos mórbidos, desejos maléficos. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. Isso aí já é caso realmente de buscarmos um auxílio profissional, uma terapia, um psicólogo, enfim, para entender o porquê que nós nos apegamos tanto à dor, ao sofrimento, a ponto de renegarmos a possibilidade da felicidade pelo simples fato de não querermos, de termos medo de ser feliz por perder, às vezes, aquela felicidade, não entendendo que é um estado de alma, de consciência, de espírito, que não está nas coisas. Então, entende? Por isso é importante a seriedade também nesses conhecimentos, em tudo que nós fazemos. Precisamos aprofundar para entender, para poder tomar consciência dentro das leis, dentro dos ensinamentos, dos saberes, do conhecimento, e assim venho fazer, colocar em atividade, em exercício, o meu conhecimento, a minha sabedoria. Não tem como dar errado. Dessa forma, realmente eu poderia dizer que ela é infalível quando empregada dessa forma. Vamos ter percalços, oscilações, mas isso não vai definir a nossa autorrealização, o nível da nossa autorrealização. É preciso que nos pacifiquemos minimamente interiormente. Parar também de ficar reclamando. O que é reclamar? É clamar por aquilo novamente. O que é clamar? Pedir. Então, quando a gente está reclamando, a gente está pedindo novamente por aquelas coisas que são ruins. Por isso que a gente fala que a gente deve parar de reclamar, a gente deve parar de ficar se maldizendo, maldizendo o outro, maldizendo o mundo, maldizendo a nossa vida. Nosso verbo, ele tem poder, tanto para o bem, para o belo, para o justo, quanto para o mal, para o ruim e para o injusto, entre aspas. Então a gente tem que nos pacificar minimamente, interiormente. E vai ter sim algumas pessoas que precisam da terapia, de um auxílio mais profissional para lidar com essas questões. Não é vergonha, isso não é nada demais, dentro daquele princípio também de que o próprio profissional está nos auxiliando e daqui a pouco a gente começa a auxiliar também dentro desse processo, dessa corrente do bem. Mas enfim, esses desejos contraditórios que nós temos, eles acabam se anulando. Eu quero ir para um lado, mas os meus desejos me levam, me obrigam a caminhar para o lado oposto, para o sentido oposto, para a direção que é oposta aonde eu quero chegar. Eles acabam que se anulam. E assim a gente continua sem rumo, a gente continua sem direção. E a vida continua desnorteada. Não deixe, como a gente sempre fala, o desejo,
apareceu, trata ele como um desejo, com muita maturidade, realize esse desejo, desde que ele seja saudável, desde que ele seja benéfico, mas não deixe esse desejo determinar o rumo da sua vida e nem muito menos quem você é, nem da tônica da sua autorrealização. Até porque ele nunca vai permitir que você se autorrealize. O desejo não permite que você se autorrealize jamais. Agora é importante a gente também ter foco, porque existem hábitos e comportamentos que nós precisamos aprender. Coisas novas. O nosso norte aponta para coisas novas que nós precisamos desenvolver, aprender. Mas também existem aqueles hábitos e aqueles comportamentos que nós precisamos superar. Meu irmão, minha irmã, penso aqui comigo, se antes você não sabia por onde começar, não tinha ideia do que podia ou deveria fazer aí para reencontrar o sentido ou o norte da sua vida, eu penso que agora você já tem muitas opções, você já tem muitos pontos aí de luz para seguir, muitas reflexões para fazer. Mas enfim, se antes não sabíamos, não tínhamos ideia do que podíamos fazer ou deveríamos fazer, se começarmos só pelas chaves, já teremos muita coisa para desenvolver e com leveza, porque as chaves não trazem nada, nenhuma atividade super pesada, super complexa ou difícil de ser compreendida ou desenvolvida. Na verdade, o tom do ciclo Savoir-Faire é essa leveza, exatamente porque traz essa reconexão com a nossa própria alma, com a nossa própria consciência, e mais do que isso, né, com o nosso eu divino. Então tudo deve fluir muito mais levemente e serenamente na vida de cada um de nós. Obviamente que uma vida de felicidade não tem nada a ver com uma vida de morosidade, de ociosidade ou de inércia. Todos nós sabemos disso e precisamos sim, como também a gente chama atenção hora ou outra, pezinho no chão, cabeça ao alto, temos maturidade para olhar para as coisas como elas são. E falando nisso, olhar para as coisas como elas realmente são, nós citamos no vídeo anterior o problema, o quão perigoso são as imposições sociais. E ficamos de falar um pouquinho mais sobre isso, trazer alguma compreensão mais profunda aí para o irmão, para a irmã. E realmente essas imposições sociais, elas são muito perigosas. Ela leva muitas pessoas a se perderem, mesmo já estando no caminho, a não encontrarem o seu caminho e, ao pior, a viver aquela vida de prêmio de consolação. Ninguém nasceu para viver uma vida como prêmio de consolação. No fundo, primeiro ponto é que ninguém pode nos impor nada, nem ninguém no fundo não nos impõe nada, mas é nós que aceitamos essas imposições. Só que precisamos compreender que existem às vezes alguns contextos, alguns cenários, principalmente familiares, que são muito complicados. E às vezes, para evitar maiores problemas, a gente se coloca nessa posição de aceitar algumas imposições para evitar. Mas aí nós ficamos com aquela vida de prêmio de consolação. E muitas vezes essas pessoas que vêm com muita força, com muito vigor nos impor algumas coisas, elas vêm exatamente porque nós também não colocamos limite nessa relação. Ou às vezes nós nem sabemos o que nós queremos, então por isso o que nos impõe nós aceitamos. Então tem um contexto muito complexo, nós não vamos entrar com profundidade nessa complexidade, porque isso seria objeto de vários vídeos, de um novo ciclo especificamente só para isso. Mas é importante a gente chamar a atenção porque o conhecimento, dentro daquilo que a gente falou, cada um que se sentir um pouco mais identificado com esse tema da imposição social pode mergulhar, buscar livros, buscar vídeos, conhecimentos, saberes, atividades, enfim, dentro mais específico dessa questão. Mas enfim, essa imposição social, ela vai exatamente na direção oposta, ainda que levante uma bandeira de uma ordem, de uma harmonia, de uma felicidade, né? Aquele sentido de que para ser feliz tem que casar, para ser feliz tem que ter filho, todo mundo nasceu para isso. Então, assim, essas coisas a gente já começa a questionar. Também não vou entrar nesse contexto porque o meu ponto é falar um pouco dessa questão da imposição social, para que cada um de vocês reflita de como isso cria essas ilusões, né, de cadeias, como isso cria aquelas cadeias quebradas em nossas vidas. Mas a ignorância,
essa ignorância de muitas pessoas que são assim, que vivem assim, querendo impor aos outros, em vez de cuidar da própria vida, quer cuidar da vida dos outros, porque de fato é mais fácil a gente cuidar da vida dos outros do que cuidar da nossa vida. Mas enfim, são pessoas que nunca vão alcançar a felicidade. Mas como nós queremos a felicidade, como nós queremos nos autorrealizar, nós precisamos então, se somos pessoas assim, precisamos mudar imediatamente. E se for o caso, buscar sim auxílio e orientação. Mas pessoas com esse nível de ignorância, de querer impor regras para o outro viver, para a vida do outro, dar limites para o outro ou fazer com que o outro viva do jeito que eu quero que ele viva, isso é muito ruim, porque a ignorância tem tudo a ver exatamente com essa inabilidade, com essa incapacidade de enxergar as coisas e ver as coisas como elas de fato são ou deveriam ser, de enxergar inclusive o outro, ou seja, a mim não me interessa o que o outro é, ou o que o outro quer, ou o que o outro precisa para ser feliz. A mim interessa o que eu quero que ele faça para me satisfazer. E não é nem para eu ser feliz, porque é impossível ser feliz dependendo do que alguém faça alguma coisa. Eu só posso ser feliz com o que eu faço. Tristemente, a gente tem que constatar que a imposição social ela só se baseia em injustiça e em coisas ruins, se a gente bem analisar. Por que eu digo isso? Porque ela mais tem a ver, essa imposição social, com as próprias frustrações e traumas daquela pessoa, do que propriamente com uma autorrealização e uma felicidade. É interessante a gente observar que pessoas que são muito, que impõem muito sobre a vida dos outros, são pessoas frustradas, são pessoas que são infelizes, são pessoas que não se autorrealizaram, principalmente no contexto de família. É importante que a gente fale isso, né? Então vamos parar. Se fazemos esse tipo de coisa, vamos parar imediatamente. E se sofremos esse tipo de coisa, vamos dar um limite a isso. Porque se nós queremos buscar o nosso norte, o nosso sentido de viver, a nossa felicidade, cabe que nós comecemos a fazer. Obviamente, a gente está falando aí do sentido mais profundo de revolução positiva, que é uma evolução interna na sua vida. Nada tem a ver com revolta, com chutar o balde, com mandar tudo para as cucuias. Não é disso que a gente está falando, não é assim que a gente melhora. E assim, se a gente não colocar energia de qualidade, causas ruins vão gerar efeitos ruins. Então precisa de muita maturidade, muito discernimento, muita cautela para nós fazermos o que precisa ser feito com integridade, com solidez, até com austeridade se for preciso, mas o que gerar a partir disso dentro do outro, na vida do outro, é uma responsabilidade do outro, porque o que nós fizemos não é errado, o que nós fizemos não foi feito da forma, da maneira errada, mas foi dentro de uma integridade, dentro de uma solidez e que deixa a cada um experienciar o que precisa ser experienciado. E por que eu digo isso também? Porque muitas pessoas deixam de tomar algumas decisões, de fazer algumas coisas que sabem que são boas para você, para si, né? Exatamente para que o outro não sofra. Ah, porque se eu fizer isso, o meu esposo, a minha esposa, o meu companheiro, a minha companheira, o meu pai, a minha mãe, o meu tio, o meu cachorro, o meu gato, minha avó, meu avô vão sofrer. O que tem que ser analisado nesse sentido é o seguinte: isso é bom para mim? É bom. Isso é bom para o mundo? Isso causa algum problema ao mundo? Isso causa alguma coisa ruim, diretamente ruim para alguém? Não, não causa. Eu só estou querendo fazer um bem para mim, eu quero viver a minha vida. Respeitando a vida dos outros, eu quero ter a minha vida respeitada. Então faça e siga seu caminho. Isso pode ser o norte da sua vida, isso pode te dar o norte, o tom da sua autorrealização. Mas enfim, cada um precisa aprender por si só, e as evoluções internas nas nossas próprias vidas, isso acontece na vida de cada um. Então muita coisa por imposições sociais nós não estamos vivendo, seja na área profissional, seja na área de relacionamento, por medo, por covardia e também para preservar o outro, sendo que o outro não está nos preservando, não está tendo esse cuidado verdadeiro conosco. Então é importante que em alguns momentos, sim, a gente tenha muito cuidado com essas imposições sociais, porque elas são fonte, como a gente vê assim, em nível muito, muito grandioso em toda a humanidade, de tirar as pessoas do próprio caminho da felicidade e da autorrealização. E por isso nós sentimos que é tão importante a gente trazer um assunto deste cunho de imposição social. Determinadas imposições sociais nos impedem de enxergar o que verdadeiramente gostamos, o que nos faz bem, ou o que nos faria bem, exatamente por nos obrigar a fazer algo
que nós não gostamos, que nós não vimos, sentimos, que nós não vimos sentido. E o que é isso? Condicionamento. É uma massificação reducionista, aquela história que todo mundo tem que ter o corpo assim, todo mundo tem que ter a beleza assim, todo mundo tem que entrar dentro dessa forma e se encaixar nessa caixinha. Então é uma massificação muito reducionista. Respeitar o outro nada tem a ver com fazer para você mesmo, ou seja, com a sua vida, com o seu destino, com a sua existência, o que o outro quer que você faça. Ele faz o que ele quer com a vida dele. Eu faço o que eu quero com a minha vida. O que eu preciso olhar dentro disso? Se o que eu estou fazendo não está fazendo mal para alguém, se não está fazendo mal para o mundo, no sentido de ser algo errado, de ser algo vicioso, de ser algo dentro de uma desvirtude. A partir do momento que se baseia numa virtude, em algo que está dentro do que é bom para mim e que não vai gerar problemas diretos a outras pessoas, então eu devo fazer isso. Eu devo me autorrealizar dentro desse sentido. Então, respeitar o outro nada tem a ver com fazer com o que o outro quer ou permitir que o outro permaneça me impondo ou permaneça sendo um frustrado e não cuidando da própria vida dele e ficar cuidando da minha vida. Cada um cuidando da sua vida e nós cuidando da vida dos outros no bom sentido. Porque cuidar da vida do outro não é impor. Cuidar da vida do outro nada tem a ver com essa imposição. Nada tem a ver com querer que o outro faça o que eu quero que ele faça. Mas tem a ver com cuidar, às vezes auxiliar num sentido, mas respeitar o que o outro decide como melhor para ele mesmo viver, experienciar ou a forma como ele quer se autorrealizar. Enfim, meu irmão, minha irmã, o outro, os outros, a vida dos outros ou a escolha dos outros não podem ser as medidas da sua vida, da minha vida, das suas escolhas ou das minhas escolhas. Nos chamamos de indivíduos exatamente porque somos absolutamente diferentes uns dos outros. É exatamente aí, nessa diferença entre mim, entre você, entre todos e cada um de nós, onde dormita essa riqueza da diversidade em todo o universo. Já parou para pensar, dentro até de algumas profissões, tem profissão que eu nem me imagino fazendo. E graças a Deus, dentro dessa riqueza da individualidade, dentro do gosto de cada um, das escolhas de cada um, existem essas diversas profissões para nos dar um meio onde nós temos, né, amparo, suporte, onde tudo nos é provido por alguém que às vezes está naquela profissão, fazendo aquela profissão muito bem feita. Porque, como nós já falamos, né, o grande profissional, ele necessariamente ama o que ele está fazendo. É impossível uma pessoa ser um ótimo profissional, ter uma maestria naquela profissão, se ele detesta, se aquilo não faz bem para ele, ele vai ser no máximo normal, medíocre, né? Então é importante a gente ter isso, essa riqueza está nessa diversidade. Ainda bem que tem pessoas com gosto diferente. Eu preciso respeitar e deixar que cada um siga, cada um flua dentro do seu próprio ciclo de autorrealização, para que o mundo possa, inclusive, cada um, né, trazer ao mundo o que veio oferecer, e assim nós temos um pouquinho de tudo, e um pouquinho com qualidade de tudo que está aí, feito por profissionais, né, que fazem com maestria o que estão fazendo, desde dos inventos, das invenções que nos dá conforto, da questão da medicina, das curas, do amparo, enfim, cada profissão, os educadores, enfim, tudo tem um motivo. E esse motivo ele só faz sentido quando essa pessoa está se autorrealizando. Então nós precisamos nos autorrealizar também. Só uma pessoa que está se autorrealizando pode oferecer ao mundo algo de qualidade ou até mesmo de qualidade superior. Mas também tem o outro lado da moeda da história. Eu tenho que ter a minha própria vida se eu quero fazer as minhas próprias escolhas. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas vivem à custas de outros e querem tomar as próprias decisões. Não, se eu vivo à custa de alguém, eu estou dando o direito a esta pessoa que me impõe algumas regras, algumas formas de agir e que até me dê alguns limites. Então eu preciso ter a minha vida para que eu possa fazer as escolhas que eu bem entender, que eu bem quiser, e me autorrealizar plenamente. A partir do momento que eu dependo de alguém para viver, e isso tanto no âmbito financeiro, quanto no âmbito
emocional, sentimental, então eu estou me colocando nas mãos dessa pessoa. Então que isso fique também bastantemente claro. Ser feliz e autorrealizar-se tem a ver com leveza, com fluidez, com a direção que só tem sentido para você. Não tem que ter sentido para os outros, tem que ter sentido para você. É uma soma do que você recebe do mundo e faz pelo mundo. Recebe das pessoas e também faz pelas pessoas. Na minha profissão eu estou oferecendo alguma coisa para alguém. Na minha vida eu estou sempre oferecendo alguma coisa para alguém. Então que eu ponha qualidade nisso. Se eu quiser receber também, deixar alguém com qualidade. Assim eu vou atrair pessoas que também façam com qualidade e me doem com qualidade. E assim eu vou afastando de mim pessoas que fazem com baixa qualidade, e assim eu não recebo nada de baixa qualidade, porque essa é a lei da sintonia da afinidade. E ela é uma máxima também. Mesmo assim, se você, irmão ou irmã, não consegue vislumbrar essa leveza, essa fluidez, então comece pelas chaves que nós estamos passando. Principalmente a do poder dever e essa de reset, de fazer pelo mundo, fazer pelo outro, fazer pelo meio ambiente, pelos animais, enfim. Por algo, por alguém que não seja você mesmo. Dentro desse espírito de que o universo, ele dará um jeito de te colocar no seu caminho quando você está em movimento. Mas se você estiver totalmente parado, paralisado, engessado, esse universo, apesar de tão grandioso, pouco ou nada ele poderá fazer por você, já que nem mesmo você está fazendo. E dentro daquele plano infalível que eu disse do eu divino, obviamente uma hora o universo vai te dobrar, mas isso pode gerar muita dor e pode gerar muito sofrimento e pode demorar demasiadamente. Para que demorar, se nós podemos começar a fazer agora, não é? Então vamos buscar essa fluidez, começando a nos movimentar, ainda que paulatinamente, gradualmente, mas comecemos a nos movimentar. Esse começar a se movimentar, ainda que aos pouquinhos, vagarosamente, paulatinamente, mas gradualmente, tem tudo a ver com a nossa sexta chave. Mas antes de adentrar na sexta chave, eu quero fazer uma breve revisão bem rapidinha das nossas chaves anteriores. É muito bom sempre a gente dar uns toques diferentes dentro de cada chave. Então a primeira chave, que é o poder dever, ou seja, você assumir os papéis que você assumiu, né? Um trocadilho aí. Fazer o que nós escolhemos fazer, decidimos fazer, porque dentro da lei de causalidade não existe acaso, não existe casualidade, existe uma causalidade. Onde nós estamos foi o lugar que nós escolhemos, conscientemente ou inconscientemente. Escolhemos quando tomamos alguma decisão ou quando deixamos de tomar decisão, porque deixar de tomar decisão também é uma decisão. Eu decido não escolher. Então o mundo, alguém escolhe por mim. Então a primeira chave, poder dever, que é a gente assumir os papéis que nós assumimos. Segunda chave, os planos do nosso eu divino são infalíveis. O que isso quer dizer? Podemos até lutar contra, mas será temporariamente. Só vamos sofrer e sentir mais dor. Terceira chave, haja com espontaneidade. Ser quem somos no fundo e não na superfície das reações às circunstâncias da vida. Quarta chave, o bem vence o mal e a luz dissipa toda treva. Ser infeliz para sempre é impossível. O universo vai nos dobrar, como eu acabei de falar. Quinta chave, quando não consigo encontrar o meu norte, ser um norte para alguém pode ser uma grande solução. Superar a sua parte limitada te leva ao encontro com o todo, com o grandioso. E agora vamos à nossa sexta chave. Vamos sempre gravar essas chaves, é muito importante refletir sobre elas no dia a dia e, mais do que refletir, começar a colocar em movimento. E aí vem essa nossa sexta chave, que tem tudo a ver com esse movimento, que nós saímos dessa inércia, dessa paralisação. Sexta chave diz o seguinte: decide por fazer algo, e mesmo que não seja a missão da sua alma, ainda assim o universo utilizará disso de todas as formas possíveis e inimagináveis para te mostrar o teu norte. Gente, dentro da lei do movimento, porque é um princípio e nós não temos como negar a lei do movimento. Nos tornamos mais leves para nós mesmos, para os outros e até para o universo quando estamos em movimento. Facilitamos os meios para que a própria vida possa nos dar um toque de chega um pouquinho mais para lá,
para encontrar o seu norte, o sentido da sua vida, o seu sentido de autorrealização. O exemplo bem simples, meu irmão, minha irmã, é aquele que, sabe quando nós estamos muito tempo desempregados, né? Quem não passou por isso em algum momento? Às vezes não na área profissional, em outra área, mas é só um exemplo, às vezes em um relacionamento também, mas assim, a gente está naquele momento ali onde nada está acontecendo e a gente começa a fazer alguns movimentos e parece que a gente alcança, a gente atinge o veio e as coisas fluem. Então, você estava desempregado, aí alguém te chama para um trabalho, uma entrevista, aí aparece mais 2, 3. Você está sem um relacionamento, aí você começa a se relacionar com alguém, aí parece que outras pessoas meio que começam a se conectar contigo também. Então isso é muito natural. Mas o que é o importante nesse ciclo aí? Parece que a gente alcança ali o veio, a gente atinge o veio de água, da fluidez, por assim dizer, mas a gente não consegue manter. E quando essa coisa entrava, ou quando ela se paralisa novamente, ou deixa de fluir, isso não deixa de ser um sintoma também da nossa forma de lidar com as coisas e nos relacionar com o mundo. Não conseguimos manter a fluidez, o fluxo, não conseguir manter essa fluidez, esse fluxo, ele tem muito a ver com o nosso sistema de crenças, e mais do que a ver com o nosso sistema de crenças, tem a ver com a nossa forma de agir, a nossa forma, inclusive, de reagir diante das coisas que nos acontecem. Observe-se, mude os seus comportamentos e principalmente a sua forma de reagir às coisas. Porque para o novo acontecer, para o novo se materializar e permanecer, nós temos que agir diferente. Também é uma regra. Para manter uma coisa nova, nós temos que agir de forma diferente, porque se a gente continuar vivendo e agindo da forma antiga, a gente vai manter as coisas antigas, da forma como elas eram. Se queremos mudanças, precisamos mudar. E para manter as coisas diferentes nesse novo fluxo, nessa nova fluidez, eu preciso observar as minhas reações e não repetir as reações do passado. O mais importante nesta sexta chave é que o universo, ele é um reflexo da mente universal e da inteligência suprema, de modo que tudo o que você fizer dentro de alguma virtude humana, com um pouco de zelo por algum tempo, tudo isso será utilizado pelo universo e revertido para você mesmo, para você mesma, né? Pelas teias dessa inteligência suprema, para te colocar no seu devido lugar, que é um lugar de felicidade e de autorrealização. Esse é o mais importante dessa chave. E aí a gente pode também fazer uma conexão com outras duas chaves mais diretamente. Todas as chaves, elas conversam e estão muito bem conectadas. Mas essa chave de você começar a fazer alguma coisa para que o universo utilize isso de todas as formas para te colocar no teu caminho, em direção ao teu norte, tem muito a ver com duas chaves, principalmente aquela chave do eu divino, né, que os planos do seu eu divino são infalíveis. Por quê? Exatamente porque ela se trata do seu próprio eu divino engendrando o que é necessário para te colocar dentro do seu norte, dentro do seu caminho. Então tem tudo a ver com essa chave, com a segunda chave do eu divino, que o plano dele é infalível, mas também tem tudo a ver com a primeira chave do poder dever, ou seja, você fazer o que te cabe da melhor forma possível. Porque se você não fizer com qualidade, esse movimento não pode querer um efeito, ou seja, uma resposta de qualidade. Então está muito diretamente conectado a essas duas chaves, do eu divino e do poder dever. E eu chamo a atenção novamente para esse poder dever. Realmente ele abre muitas portas. Quando a gente está em movimento, fazendo o que nos cabe, da melhor forma possível, dentro dos nossos papéis que nós assumimos, isso abre muitas e muitas portas em nossas vidas. E é nesse momento de boa intenção, de encontrar um caminho, um modo, um meio, é que as leis elas já começam a trabalhar em nosso favor. Obviamente, não devemos nos paralisar apenas na boa intenção. Por isso a gente fala do movimento. É necessário fazer um movimento, ainda que seja em qualquer direção, porque em qualquer direção boa, benéfica, obviamente, né? Porque este movimento auxilia, né, nos torna mais leve diante de nós mesmos, diante da nossa própria vida, e para que o universo também consiga utilizar suas forças para nos colocar no nosso caminho, que esse é o grande sentido e objetivo do universo e de tudo que está no nosso redor.
enriquecer as nossas experiências e nos colocar no nosso caminho. Lembrando aqueles 2 princípios que nós falamos lá atrás também, que são muito importantes, que nós temos que ter humildade para reconhecer que nós não temos forças contra a força da vida e que também as forças da vida são exatamente para nos auxiliar a trilhar o caminho que nós viemos trilhar, que é o melhor caminho para cada um de nós. Mas a intenção ela é importante, nós precisamos nos movimentar. E nesse sentido também não é difícil a gente ouvir histórias e mais histórias de muito sucesso, de muita prosperidade, de muita realização, de pessoas assim que diante de grandes entraves, de grandes problemas, de grande paralisação nas próprias vidas, né, decidiram por fazer alguns movimentos, tentar novas coisas, inovações, seja também no âmbito do relacionamento, no âmbito profissional, em qualquer área da vida, e ali elas encontraram o grande sentido de viver, o grande sentido de fazer alguma coisa e receberam muito, tanto financeiramente quanto em nível de autorrealização. Então, assim, a mudança é o movimento. São essas pessoas que encontram o norte das suas vidas. Então é interessante que a gente atenda bem mais uma vez aí, mais uma chave para a gente refletir e mais do que refletir, colocar a nossa boa intenção e mais do que boa intenção, fazer o nosso movimento. E uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês da minha vida pessoal, e eu peço licença para fazer essa aspas aqui, abrir esse parênteses, é que quando eu estava também meio perdido, bastante perdido na verdade, assim que eu não me sentia no trilho da minha vida, no caminho da minha vida, eu não tinha a mínima noção do norte da minha vida. Isso me fazia sentir sempre aquela sensação de até falta de pertencimento de não fazer parte desse mundo, né? A gente tem às vezes esse tipo de sentimento, ou então de não conseguir me autorrealizar. Então eu mergulhava em algumas coisas, porque essa é uma das minhas qualidades, dos pontos fortes em mim. E aí vem essa questão do que eu quero falar com vocês, essa necessidade de nós buscarmos as nossas forças, porque ainda que eu não tenha encontrado logo de cara, porque eu fiquei bastante tempo tateando, como eu falei, no espaço, no tempo, nas circunstâncias da vida, sem nenhuma direção, sem nenhum direcionamento, e o ciclo Salva Fé nasce dentro desse propósito, né, de trazer alguns ensinamentos que me serviram profundamente, algumas ferramentas que eu utilizei, a meditação, algumas ativações para me trazer clareza, né? A conexão comigo mesmo e ao mesmo tempo o conhecimento que me trazia lucidez e me permitia tomar decisões com mais clareza e sabendo enxergar as coisas com um pouco mais de integralidade, de solidez, de amplitude, essa é a palavra. Então, assim, eu busquei uma força em mim, uma qualidade que eu tenho, é que tudo que eu faço, eu consigo, pela minha sede de conhecimento por um lado, mas também pela minha disciplina, eu consigo sorver muito daquilo ali, eu consigo colocar energia de boa qualidade, eu faço com muito gosto. Então, mesmo nas várias mudanças de profissão que eu tive, que não era bom, né, porque entrava naquele contexto de ficar pulando de galho em galho, mas aonde eu entrava para trabalhar, a função que eu pegava, a atividade que eu tinha que fazer, eu fazia com muito gosto. Eu conseguia, a minha qualidade era conseguir tomar gosto pelo que eu precisava fazer, mas aí eu não me autorrealizava, não conseguia sentir aquele sentido de estou me autorrealizando. Exatamente porque me faltavam alguns conhecimentos, alguns saberes e até algumas orientações que, graças a Deus, graças ao meu eu divino e graças também a ter paciência e a colocar a energia correta e a cumprir com essas chaves, eu consegui encontrar o norte da minha vida. Então eu queria fazer esse relato. E por que eu estou falando isso para vocês, né? Porque dentro daquele sentido maior de que eu estava sempre em movimento e eu tenho plena convicção de que o meu eu divino, a minha própria alma, a minha própria consciência e o próprio universo foi me colocando no caminho a ponto de eu estar hoje onde eu estou, e digo para vocês de coração aberto que estou muito feliz com a minha vida hoje tem pleno sentido e cada coisa que eu realizo, mesmo coisas novas que vêm, estão agregando, e ainda assim as coisas que eu sinto que não são o grande sentido do meu viver, ainda assim eu tenho muito prazer de realizá-las, porque são fontes também de enriquecimento da minha experiência principal no norte da minha vida. Então eu queria deixar esse breve relato para vocês, chamar a atenção
de cada um de vocês mais uma vez para reflexão nessas chaves e colocar movimento nessas chaves e com o máximo de qualidade que vocês conseguirem. Façam as ativações, não deixem de fazer ativações, não deixem de seguir as orientações, leiam sempre a descrição. Pedimos mais uma vez aos irmãos, às irmãs, compartilhem esses vídeos, vamos levar esses conhecimentos, esses saberes aos 4 cantos do mundo, se possível. Essa é uma ferramenta, dentre tantas outras, que pode ajudar alguém. E ajudando alguém, a gente nos coloca com essa nossa reconexão conosco mesmos e com um mundo melhor. A gente cria um mundo melhor e assim a gente, obviamente, por consequência natural, a gente vive num mundo melhor, num mundo mais justo, onde o bem, onde a fluidez, onde a prosperidade e a abundância de tudo que é belo vai se tornar tônica dessa nova era, desse novo ciclo de evolução em que estamos adentrando. Bem, por hoje eu fico aqui. Fiquem bem, fiquem em paz, acompanhem os vídeos na sequência correta, realizem as chaves, coloquem movimento, coloquem energia de qualidade e nos vemos no próximo vídeo.